Vincenzo Massi, conhecido como o gênio da contabilidade, nasceu no final do século XIX da era cristã, mais especificamente no ano de 1893, aquele cujas ideias iriam modificar os ares da contabilidade. Massi foi o primeiro a defender as ideias contábeis de uma maneira autônoma, que foram o método de estudos, a finalidade de nossa ciência, o que ela realmente estudaria, como ela realizaria as explicações e quais são os seus instrumentos e qual seria o seu efeito social. Vincenzo Massi serviu ao exército italiano e combateu na Primeira Guerra Mundial, lutando pela justiça e liberdade entre os povos. E esta liberdade que tanto Massi lutou viria a adentrar no mundo contábil, pois com a absorção de suas ideias, os estudos contábeis dariam um direcionamento exclusivo para a essência patrimonial de estudos. As ideias de Massi apresentaram uma nova evolução da contabilidade, uma revolução científica da sua forma de pensar, já antes consagrada por Koff e Francesco Villa, o mestre de Massi. Apresentou o caráter da contabilidade voltado para o patrimonial. Desta maneira, designou o objeto da contabilidade como o patrimônio das haciendas e lhe garantiu os modos de pensar e agir comuns a esta ciência, igual a qualquer outra de cunho relevante, disciplinar e superior. O arcabouço teórico de Massi serviria para produzir inúmeros livros, como o fez durante a sua vida, inumeráveis artigos, contribuindo com todos os meios e de todas as formas para o processo do conhecimento contábil. Massi contribuiu durante toda a sua vida para as revistas científicas italianas, chegando a contribuir também para as revistas brasileiras, em especial a Paulista de Contabilidade, elaborada pelo Sindicato de Contabilidade de São Paulo. A base científica de Massi seria consideravelmente provinda de todos os mestres anteriores, em especial Villa, considerado o pai da contabilidade italiana, como também Leonardo da Vinci, Aristóteles, Platão, Sócrates, Kant, entre outros. Tal como foi abundante o aparecimento desses mestres na região italiana. Os assuntos que Massi tratava incluía a história, as aplicações da contabilidade, a filosofia de nossa ciência, porém sempre estabelecendo seu objeto e os parâmetros taxativos e delimitados de estudos, que ao mesmo tempo eram infinitos. O mestre Massi sempre proclamou a autonomia e qualidade científica da contabilidade. O mestre viria a falecer aos anos de 84, em 1977, na verdade, aos 84 anos, na Itália, deixando ainda uma obra sobre história com volumes, sendo um destes volumes revisados por Sá, a pedido de sua filha, Liliana Galli Massi. O esforço de Massi se centralizava na busca da essência da contabilidade, sua parte mais pura, para deste modo conceituar, promover e concretizar realmente a sua finalidade, suas partes, seu método, sua tarefa, sua importância, sua qualidade científica, seu aspecto gnosiológico, seu alcance filosófico e sua autonomia que estaria no patamar das excelentes ciências superiores. A vida de Massi, cheia de labores pela contabilidade, haveria de dignificar este conhecimento, muitas vezes jogado e brincado, pela graça dos infantis intelectuais que, com imensos dissabores, não fariam progredir esta ciência, por titubearem este ramo do saber nas mais vis formas vistas e nos diversos ramos do saber correlatos, como se o conhecimento não tivesse o direito de ser livre e autônomo, tal como as demais disciplinas. Com a lógica, Massi definiu, comprovou e defendeu sobre o verdadeiro objeto e objetivo contábil, iluminando os ditames da profissão que não podia se ater aos registros e demonstrações, meros instrumentos da nossa ciência. Para Massi, as contas e registros, as demonstrações, eram nada mais do que meros instrumentos, pois, sendo apropriados, serviriam de caminhos para se conhecer o patrimônio e averiguar o seu comportamento, tal como a sua eficácia no tempo e, por conseguinte, a sua prosperidade, que garante o progresso de uma comunidade no ponto de vista social. Ele quis dizer que o patrimônio, que é o objeto da contabilidade, não é a informação. O cálculo, a estatística, a matemática,
o direito, o controle, a economia ou qualquer outra matéria. Dado que o gênio Massi comprovou há quase um século, perdura até hoje pela epistemologia da verdade lógica existente em sua doutrina, certificada e discursada pelos diversos mestres do conhecimento geral. A ciência do patrimônio aziendal é a contabilidade, e a contabilidade é a ciência do patrimônio aziendal. Portanto, a contabilidade tem como objetivo o patrimônio, mas no sentido mais profundo e filosófico. Ela estuda o fenômeno patrimonial, do mesmo modo que a física estuda a matéria, ou mais especificamente, o fenômeno da matéria. Pode-se dizer, da mesma maneira, que o patrimônio ou fenômeno patrimonial é o objeto da contabilidade, como disse no parágrafo anterior o próprio Vincenzo Massi. Os fatos ou fenômenos em caráter científico são a mesma coisa. A contabilidade estuda, pois, o fato ou fenômeno patrimonial. Estes sim são os objetos de nossa ciência. Não se considera somente aquela visão patrimonial geral, mas o acontecimento de patrimônio aziendal nas suas possíveis consequências, que nos deriva observações, estudos e conclusões diversas pela análise, como disse e diferenciou o próprio Massi. E aqui eu encerro com uma citação do autor sobre o conceito de patrimonialístico da contabilidade. E, de fato, a contabilidade, e somente a contabilidade, conhece o patrimônio aziendal, os seus elementos qualitativos e os seus valores nas várias categorias ou sistemas nos quais podem ser considerados. A contabilidade, e somente a contabilidade, pode estudar a natureza dos investimentos patrimoniais, a sua constituição e a sua gestão, como também os financiamentos nas suas várias formas, assim como ela está em grau de disciplinar corretamente o seu suceder, estudando-lhe a coordenação racional, como também aqueles que podem mostrar-se irracionais ou patológicos, a contabilidade e somente a contabilidade como ciência. Vincenzo Massi, 1968.